Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a criança interior, a nossa criança interior, a criança que habita aqui em nós. Essa criança que precisa ser acolhida, que precisa ser cuidada, que precisa entender que ela tem a mim para cuidar dela e isso se tornar algo tranquilo e mais flexível na vida, mais leveza. Por que eu quero muito trazer esta questão para vocês? Há muitas dinâmicas onde nós vemos adultos ainda muito identificados na sua criança e na criança ferida, naquela criança que na infância passou por N situações e aí não curou aquilo que doeu, que machucou, né? Que não se resolveu dentro daquela criança, as faltas que teve, enfim. O que acontece quando nós ficamos identificados naquela criança, né? Nós nos tornamos um adulto sem a resiliência, a força que tem o adulto para resolver questões. E aí eu posso te dar alguns exemplos. Por exemplo, como eu sei que tem um adulto ali que está totalmente identificado com a sua criança ferida? Ou, vou além, quando a criança dele é quem comanda a vida dele, não o adulto, né? Eu posso te dar citar alguns exemplos que eu trouxe aqui para que a gente tenha clareza sobre, tá? Uma criança um adulto quando ele está com essa criança ferida muito aflorada, né? Sem a cura, o que ele faz? O que uma criança faz? Né? Qualquer situação ele emburra, né? O que mais? Em vez de resolver, de se posicionar, de, né, trazer a resolução, ele emburra, ele se chateia por coisas simples ou até se ofende muito fácil, né? É um comportamento que traz muito sofrimento para o adulto, né? São pessoas que têm dificuldades, né, de estar no adulto comandando. E aí a criança fica gritando o tempo todo, o comportamento é de criança, o tempo todo. Eu vou trazer mais questões para vocês entenderem como isso é extremamente importante da gente saber e tentar curar e acolher essa criança, tá? Eu vou trazer aqui alguns questionamentos importantes pra gente no próximo vídeo. Um beijo e aguardo vocês no próximo vídeo. Bom, e aí você me pergunta, Cláudia, como eu posso identificar se eu estou na minha criança ferida, se eu já consegui acolher essa criança e o meu adulto hoje tem a competência de comandar a vida, né? Tem alguns sinais que a gente precisa trazer, tá? Eu enumerei alguns aqui para facilitar a compreensão de todos, né? Quais são esses sinais que possibilitam a gente saber se estamos curados nessa criança? Ficamos mais leve, não nos ofendemos tão fácil, não emburramos, o modo de lidar com as relações, né, fica diferente, nós temos essa flexibilidade muito maior, né? E principalmente, os julgamentos diminuem consideravelmente. Quase nem existe, porque todos esses comportamentos são da criança, não é do adulto. O adulto tem a competência e a força necessária para lidar com qualquer situação, seja ela qual for. A criança não. A criança se perde e não sabe lidar com as situações adversas, né? Quando alguém o ofende, o que ele faz? O que a criança faz? Né? Ela se emburra, ela se ofende, aí não quer mais ficar de mal, né? E o adulto não. O adulto faz o quê? Ele resolve, né? Ele se coloca, ele diz aquilo, olha, isso não fez bem, mas não fica de mal. Você entende? É outro posicionamento na vida. E existem muitos adultos identificados nessa criança e questões com seus pais que já lá no passado, quando era pequenininho, mas ainda estão identificadas
e essas mágoas, esses ressentimentos estão latentes dentro dele, e aí não sabe lidar, não sabe se posicionar, não tem facilidade no perdão, né? Nessa consciência de saber que foi tudo como foi, né? Você cresceu, você tem a potência e a capacidade hoje de lidar com tudo como foi, né? Se torna mais simples, mais alegre a vida. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nesses comportamentos, porque ele diz: quem é que está comandando? É você ou a sua criança? Eu quero trazer no próximo vídeo um exemplo de quando você está totalmente identificada com a sua criança. Numa constelação a gente consegue ver, e eu vou mostrar alguns passos para vocês para facilitar o entendimento, ok? Um beijo. Bom, meus amores, eu quero dar um exemplo de quando o adulto ainda está muito identificado nessa criança, quais são os principais prejuízos que pode nos trazer na vida? Muitos, como aqueles que eu já mencionei no vídeo anterior. Eu quero trazer uma dinâmica muito comum que é visto nas constelações, e muitas eu já vi, né? A dinâmica quando nós fazemos a constelação presencial, o constelado é quem posiciona os bonecos, e o posicionamento traz todas as informações ali necessárias. E aí eu pedi, né, que um cliente se posicionasse no campo, ele, os pais, e eu pedi que ele pegasse o adulto, ele adulto e ele criança, sempre os dois, para ver se havia aí algum emaranhado ou alguma identificação na criança. E aí o cliente pegou a mãe, né? Vou colocar aqui que é uma menininha, tá? A mãe, o pai e ela sempre no meio desse casal, que é a mãe, que ela adulta, tá? E ela sempre no meio do casal. Mas quem estava no meio do casal? A criança, provavelmente visualizando os conflitos dos adultos. E aí se via sempre como criança. Isso é muito complicado, tá? Muito complicado. Porque você não cresce, você fica preso a essas dores que estão aqui, que é com tudo como aconteceu, né? Esse adulto está totalmente alheio, tá? Um outro exemplo muito interessante que aconteceu, quando eu pedi para posicionar ele, né, o dinheiro, onde o dinheiro estaria, ele adulto e ela, né, ela adulta e ela criança, onde ficaria? E aí ela posicionou assim, exatamente assim, dessa forma. E aí eu mostrei, né, quem está olhando para o dinheiro. Era uma questão financeira. Quem está olhando para o dinheiro? A criança, o tempo todo. E ela, adulta, olha para frente, para o futuro, mas para o dinheiro, que eram as questões que estava trazendo ali, os conflitos, era a criança. Criança sabe lidar com dinheiro? Não. Criança não sabe, não tem maturidade, então o dinheiro não ficava, o dinheiro ia embora, né? Porque criança não tem maturidade